Estamos falando sobre desembaraçando a caminhada de relacionamento com o Senhor. E no decorrer da série de mensagens que o Senhor tem nos dado, temos experimentado como e muitas vezes o que tem impedido de nós termos um relacionamento, uma intimidade com o nosso Deus. E hoje eu queria um pouco falar sobre o incansável acusador e como as suas estratégias antigas tomam uma roupagem moderna, contemporânea, como ele, de forma muito inteligente, estratégica, ele consegue trazer estratégias e táticas antigas, como se fossem novas. Por que eu digo antiga? Eu digo antiga porque as táticas que ele usou, o inimigo, para impedir uma intimidade, um relacionamento perpétuo, contínuo, eterno, do primeiro casal, Adão e Eva, a mesma estratégia ele usa hoje. E como vocês também sabem, eu não gasto muito tempo falando do que o inimigo faz. Eu não fui chamado para falar de inimigo. Eu fui chamado para falar do amigo chamado Jesus. Mas o apóstolo Paulo nos lembra que a gente também não pode desqualificar, nós também não podemos esquecer que existe um opositor. E vez ou outra a gente precisa lembrar que ele tem estratégias, ele tem modos de agir, ele tem uma característica e, acima de tudo, tem um caráter maligno. E a gente precisa estar atento. Até para perceber no decorrer do tempo da nossa vida, da nossa caminhada, se há alguma intervenção, alguma ação dele, para que a gente se desperte. E esse despertar a gente chama de discernimento, para repreendê-lo, porque todos nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, temos autoridade para repreender as ações do mal. E o tema então de hoje é o incansável acusador, e são vários textos que eu vou citar. E eu queria começar pelo texto básico, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2, o versículo 2 e o versículo 3, de 2 Coríntios. Depois, aí mesmo em 2 Coríntios, você vai antecipar para o capítulo 2. E por final, eu só vou falar, não vai precisar que os irmãos abram para que a gente ganhe tempo. Eu vou citar os outros dois textos que embasam tudo aquilo que haveremos de falar aqui, que é o texto de João 8, 44 e de 1 Pedro 5, 8. E por nós não estarmos alheios ao comportamento do nosso opositor, o Senhor nos lembra pela sua palavra dizendo, 2 Coríntios 11, 2 e 3. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu também tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e que vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Eu estou lendo em uma versão de linguagem de hoje. 2 Coríntios 2, 11. Você antecipa um pouco. Aí fala sobre essa necessidade de a gente estar ciente das operações e das táticas que o diabo age. E diz assim um texto, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou as suas táticas, as suas estratégias. E os outros dois textos, se você quiser anotar,
João 8:44 e 1 Pedro 5:8 está ali na projeção que diz, João 8:44 diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. E 1 Pedro 5:8 diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. São esses textos que a Bíblia, tantos outros, nos deixa características do diabo. E eu quero dizer para os irmãos que temos 3 comportamentos, ou diríamos que 3 ou 2 disfarces que vêm sobre nós, que o primeiro disfarce é o disfarce de subestimar a ação do diabo, dizendo, não, ele não existe, eu não acredito que exista o diabo. Isso é subestimar a sua existência e a sua operação nos dias de hoje, na sociedade de modo geral. E o outro disfarce é superestimar. É também dizer que agora tudo é o diabo, tudo que acontece é o diabo. Porque ele é o causador de tudo, quando na realidade muitas coisas nós também fazemos. A gente também faz. E aí, o que nós precisamos levar em consideração é a neutralidade, de entender que, de fato, há essa ação satânica na sociedade, nas famílias, nas vidas das pessoas, e que nós precisamos ter consciência de que realmente ele existe, o diabo existe, ele tem um propósito em estar atuando na sociedade, ele é real, ele tem autoridade, ele tem poderes, mas é limitado. É limitado. Portanto, também a gente não vai ficar dando esse crédito todo, ao ponto de tornarmos o culto voltado para o diabo. Não, o culto é voltado para Deus. Hoje nós estamos aqui para falar da estratégia, mas não vamos gastar muitas mensagens falando dele, porque o nosso objetivo é falar do grande, não do derrotado. Nós precisamos falar daquele que nos dá autoridade para vencer, não de um vencido. Mas a gente precisa estar atento. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Paulo tem uma responsabilidade muito grande com a igreja, e ele chama essa igreja de virgem, a noiva. E ele precisa apresentar essa noiva apta para receber o seu noivo, que é Jesus. Lógico que isso aqui é uma simbologia para falar da relação entre Cristo e a igreja. E por que ele começa a falar sobre a igreja na condição de virgem? Porque assim como havia integridade na vida de Eva e ela foi seduzida pelo diabo, ele também tem receios que essa igreja que busca a santidade, que busca a vida com Deus, também seja seduzida. E é por isso que ele externa o motivo dessa exortação, para que, em primeiro lugar, os motivos desse medo de Paulo é que Satanás, assim como ele foi sutil, e a palavra aqui sutil do texto no original chama de estratégia de sutilidade, e a palavra grega é parnogia, é uma ação estratégica bem maquinada, pensando para, com muita sutileza, seduzir a pessoa. E Paulo, então, o medo que ele tem é que a igreja de Corinto fosse uma igreja que fosse seduzida pela tática, pela dissimulação, pelo engano que Satanás, assim como enganou Eva, podia enganar a igreja e que pode nos enganar. E Paulo, então, tem medo e ele diz isso, olha, eu quero apresentar uma igreja pura diante do Senhor, e meu receio é que essa igreja perca esse caminho. Que a igreja ela seja distraída pelas artimanhas do diabo. E ele justifica esse medo pensando na sua malignidade. Ele não apenas olha para a ação do diabo com um olhar e com a perspectiva de um ser espiritual qualquer. Ele sabe perfeitamente que o diabo tem táticas e faz todos os esforços
para tirar as pessoas do caminho de Deus. Assim como ele usou de todas as estratégias de dissimulação, de força e capacidade para seduzir Eva e tirar aquele primeiro casal da presença maravilhosa do Senhor. Ele não vai brincar em fazer as mesmas táticas. E Paulo está com receio. E o receio é real para hoje. Nós precisamos também pensar que o diabo ele tem maquinações e articulações, e esse é o medo de nós não cairmos nessa tentação das suas artimanhas, que diria com muita clareza, que no passado era de simulações muito discretas, mas que nós estamos vivendo hoje de simulações escancaradas, de comportamento da sociedade, da mídia, de vários grupos sociais que se manifestam de forma muito clara a ação maligna. Como a gente está aí vendo essa série aí, que chegou ao conhecimento de todos, estimulando as crianças à sexualidade fora do tempo e distorcida. Era no passado algo muito discreto, agora está escancarado. Por quê? Porque assim como o diabo, ele está agindo de forma avassaladora, por ele saber que o seu tempo já está determinado, a igreja na contramão dessa ação deveria também acelerar suas ações e cumprir com sua missão e sair da paralisia, sair da improdutividade. Assim como o diabo está trabalhando para destruir famílias e vidas, a igreja deveria trabalhar para construir, restaurar famílias. Na mesma pressa que o diabo tem, porque ele sabe que a sua sentença já foi declarada, ele sabe que a volta de Jesus já está iminente, então ele está correndo para destruir, para trazer dissolação, destruição. Nós deveremos correr também para alcançar vidas, para restaurar as famílias, para trazer vidas para Cristo. Mas a gente está vendo o tempo passar e ver a ação dele passar diante dos nossos olhos e nós estamos recuando, com medo. E aí, de forma bem objetiva, o texto diz que ele é homicida, ele não tem apego com a verdade, ele é um mentiroso, ele é pai da mentira. É isso que João declara em João 8,44, e aí a gente precisa fazer um raio-x dele, e eu não vou me deter em fazer isso, porque é um ensino mais para a escola dominical, não é apropriado para a gente estar trazendo todas as declarações acerca da demonologia, o estudo do demônio e dos seus súditos, mas a gente precisa ter uma visão panorâmica. É um anjo caído, que tem posição e capacidade elevada. Ele tem poderes dado pelo próprio Deus. E como Deus não volta atrás, não retirou esse poder dele. E ele usa desse poder para agir com táticas terríveis, destruidoras, porque a intenção dele, como eu já falei, não é estar alinhando o seu desejo ao desejo de Deus. Pelo contrário, ele é oposição a tudo que se chama Deus. Tudo que envolve as coisas de Deus, seja os seres humanos, seja a natureza, tudo que tem as marcas e as digitais do Senhor nosso Deus, Criador sobre todas as coisas, ele vai para trazer embaraço, ele vai para trazer mancha, o seu objetivo é macular, porque ele quer acusar nosso Deus sobre todas as coisas que foi feita. E ele age, é uma lista ampla, né? Ele age furtando a palavra, porque ele não tem o objetivo de que a palavra de Deus, que é a verdade, que é a palavra libertadora, chegue no coração das pessoas. Ele semeia joio, ele faz embaraço no meio da igreja, como o povo de Deus, que deveria ser um povo santo, uma virgem pura, ele coloca ali máculas, comportamento, atitude de pessoas para macular isso, porque o objetivo dele é trazer para a igreja confusão, dissensão, briga, porque o objetivo dele é destruição.
Ele impede as orações, como a gente viu o próprio profeta Daniel. Ele não quer que você ore, vai te dar sono, vai te dar cansaço, vai te dar uma cabeça embaraçada, vai fazer uma série de coisas para que você não ore, porque ele sabe a arma que é a oração. A gente está lidando com um ser espiritual, estratégico. Ele oprime e acusa. O objetivo dele não é valorizar a autoestima de ninguém. O objetivo dele não é promover a autoimagem positiva de ninguém. Se ele puder fazer, ele coloca a pessoa na lama, na vergonha, na imoralidade e ainda acusa esse estado diante de Deus, dizendo, aí ó, a sua criatura. É isso que ele faz. E muitas vezes, quando nós temos esses comportamentos, nós estamos agindo em sua procuração. Ele resiste à obra missionária. Quantas vezes Paulo disse que queria ir à Macedônia e o espírito do mal impediu? Impediu de que forma? Criando uma série de barreiras, dificuldades, crise política, crise econômica, perseguição. Ele cria uma série de situações para impedir que você fale do amor de Jesus para esse vizinho, para esse colega de trabalho, para que você vá àquela determinada cidade e fale do amor do Senhor. Ele vai criar todos os meios, porque ele não quer que seja alcançado os perdidos, porque os perdidos estão nas suas mãos. O mundo jaz dele. Ele atormenta. Aqueles que ele não pode ter e possuir, ele oprime. Ele deprime. Ele expõe a essa pessoa a dores emocionais. Ele coloca essa pessoa sobre uma profunda dor de opressão, que só a palavra do Senhor, só a unção do Espírito Santo, só o nome do Senhor Jesus, só com jejum e oração pode se libertar. E aqui há uma lista imensa de coisas que ele faz e que nós não vamos gastar nosso tempo em falar das coisas que ele faz, porque esta manhã nós queremos falar das coisas que o Senhor desfaz do que Satanás faz. Essa é a nossa intenção. Mas é uma lista ampla. Ele traz enfermidades, oprime. Quantas pessoas Jesus curou e ali o Senhor não curou liberando uma palavra de cura, mas trazendo uma palavra de libertação. Pessoas cegas, surdas, paralíticas, que não tinham nenhum problema físico, era problema espiritual. E quando Jesus chegou e disse, seja liberto, e foi curado. Quantas pessoas são enfermas, que vão no médico, faz exame, faz todo tipo de tratamento e não consegue identificar a causa, porque é espiritual. E graças a Deus que hoje a medicina tem um ramo chamado medicina holística, que consegue identificar problemas psicossomáticos, problemas que não estão no físico, está na mente e que acaba afetando o físico, como também doenças somáticas que não têm causas justas e eles inclusive encaminham as pessoas a procurarem líderes religiosos. Os médicos estão reconhecendo isso. Os tais senhores da medicina, donos da razão, que se acham muitos deles, como os que tira e que dá a vida às pessoas, estão reconhecendo que muita coisa foge da sua ciência. Muita coisa o diabo faz, ele dissemina, ele intimida, ele faz uma série de comportamentos para nos destruir. E a lista é grande de táticas que ele usa. E eu queria falar rapidamente dessas táticas que ele tem usado nos nossos dias, para tentar nos atingir, que é a ação da serpente com sagacidade, com estratégia. A primeira coisa é que o diabo tem feito para nos destruir, achando nós que não seja, é elevar a condição humana. E elevar a condição humana é promover o ego humano. O que o diabo sabe fazer é isso. Ele coloca o homem no seu lugar que não deve ser. E muitos se acham senhores sobre todas as coisas, por conta das suas competências cognitivas, por conta dos recursos que têm, por conta das famas, de quantos seguidores se tem nas redes sociais. Então as pessoas se acham e o diabo eleva. E no reino de Deus, a humanidade é humilhada. Diante de Deus,
a humanidade é colocada sobre humildade. No reino de Deus não existe ninguém maior do que Ele. Ao contrário das táticas do diabo. E ele continua gerando desconfiança sobre Deus. Quantas pessoas nos mercados, nas padarias, nas feiras, no ir e vir, estão acusando esse problema de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dando ao Senhor a responsabilidade por um problema de vaidade do homem do poder. Por quê? Porque o diabo, ele quer trazer desconfiança, ele quer levar o desconhecimento das pessoas acerca de Deus, ele quer enxergar e ele quer levar as pessoas a se encharcarem de si mesmas e esquecerem Deus, e por conta de esquecerem Deus, a sociedade está como está. Ele também cega o entendimento. Em tempos de tanta disseminação da palavra de Deus, seja nas redes sociais, TVs, rádio, pregação, inúmeras igrejas abertas, estamos vendo uma decadência espiritual tremenda, e não apenas no nosso contexto de Brasil, mas no mundo. Quando, na realidade, o ser humano, por estar tendo tanta oferta da pregação do Senhor, deveria estar transformado e mudado. Mas por quê? Porque o diabo, ele cega o entendimento. Ele é o Deus desse século. E ele continua seduzindo para práticas mundanas e carnais. Ele quer que as pessoas vivam a imoralidade que a sociedade está naturalizando. Ele quer que as pessoas façam a essência da sua vida saciar a sua sedução, as suas inclinações, as suas concupiscências. Ele quer promover o alto prazer das pessoas, como se isso fosse resultado de encontrar a paz e a alegria. E o Senhor me colocou 4 razões pelas quais o diabo, ele tem esse caráter. Com base naquilo que a gente pode encontrar lá no texto de Isaías, no capítulo 12, nós vamos ver que o diabo, ele age dessa forma, esse é o seu perfil. Porque, primeiro, Satanás é um inconformado com a sua identidade e com o seu ser. Porque ele é um inconformado? Porque ele não aceitou e não aceita a condição de ser criatura. E o profeta Isaías, ele vai falar de quando se gerou esse comportamento transviado, esse comportamento maligno, esse comportamento anti-Deus. No capítulo 14 de Isaías, nós vamos ver que a Bíblia diz que como caíste do céu, ó estrela da manhã, a partir do versículo 12, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E aí vem o versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome. Ele é um inconformado em ter Deus como seu Criador, como Senhor da sua vida, porque Deus é o Senhor sobre a vida do próprio inimigo, e ele é inconformado. Segundo ponto, Satanás, ele é um invejoso e ciumento, porque ele não aceita toda a criação, seja a criação humana, seja a criação biológica, animal, adorar o único Deus. Ele é invejoso. E Isaías consegue identificar isso quando diz, eu vou fazer um trono, eu vou fazer uma congregação e me assentarei nessa congregação. Ele queria e quer o lugar de Deus, mas não pode. Ele é um inconformado, porque ele não aceita ser criatura. Ele é ciumento e invejoso, porque ele não aceita a adoração ser dada ao único Deus. E aí tem uma coisa que tem a ver com a gente agora. Satanás é revoltado com a criação humana. O que ele puder fazer, já fez e continuar fazendo, é porque ele é um revoltado conosco. Sabe por quê?
Porque eu e você, nós temos o DNA de Deus. Nós temos as digitais do Senhor. Nós somos a sua imagem, a sua semelhança, e Ele não é igual a nós. E o autor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que aquele que era inferior aos anjos, porque veio em forma humana, ele estará acima de todos os principados e potestades. Então ele é alguém revoltado contra o homem chamado Jesus. E contra a minha vida, sobre a tua vida, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Isso provoca um ódio terrível a Satanás. E um ser dessa capacidade, com esse ódio no coração, é capaz de fazer todo tipo de artimanha e táticas. E por fim, o diabo tem esse caráter porque ele tem uma sentença irrevogável contra ele. Ele sabe que ele já foi condenado. E se você não sabe, a única criação de Deus, a criação humana, a criação angelical, que já passou antecipadamente por um juízo de Deus, é Satanás. Alguém até disse assim, mas vai ter um julgamento de novo, ele vai ser absorvido. Não existe essa possibilidade. Satanás, ele já foi condenado. Não terá uma nova chance para ele. É o único ser da criação de Deus que já passou por juízo de Deus. É Satanás, e ele tem uma sentença que tem um determinado tempo e um determinado lugar, onde ele vai pagar pela rebeldia, pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio que ele tem à criação de Deus. É por isso que ele tem essas características, irmãos. É por isso que é um revoltado, é um acusado, um murmurador, um homicida, um tentador, e tantos outros adjetivos que a gente queira dar para esse ser maligno, maldoso, disseminado, articuloso, que foi tão ousado de querer tentar o meu Senhor Jesus sem pecado. E não fique pensando que ele vai ter pena da sua vida, das suas coisas, da sua família, dos seus negócios, dos seus bens. Ele não tem pena. Ele é destruidor. A gente fica, vez ou outra, achando que Satanás vai passar a mão na nossa cabeça. Que ele não vai fazer isso. Menina, isso aqui é que está acontecendo. É o diabo? Não, ele não tem lugar na minha vida. Não tem se você não der. Ele entra pela janela. Ele não precisa ser como o nosso Jesus, que bate ao coração para entrar. Ele destrói. Lógico que ele é um ser legalista. Ele adentra sobre legalidade que é dada a ele. Como a minha vida e a sua vida não tem nenhuma legalidade para ele afetar, ele destruir, porque ele já é um derrotado pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, ele tenta as outras pessoas. E há dois campos. E há dois campos que o diabo age. O primeiro campo é o campo da alma, a mente, tudo que envolve a nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele pode afetar. E também ele age no corpo, nessa natureza caída. Lógico que eu preciso dar aqui um adendo em dizer que ao povo de Deus não há condições nenhuma de ele afetar o nosso corpo, assumindo o controle em uma possessão, mas ele pode está oprimindo a nossa alma e a nossa mente. Isaías 61, versículo 1, nos traz uma distinção muito interessante. E é a distinção que o próprio profeta nos traz, é que o texto diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E aí vem duas características do poder do nosso Deus, que é libertar os cativos e libertar os prisioneiros. São duas coisas que parece que são semelhantes, mas na tradução do grego, e aqui no caso na tradução do hebraico, são coisas diferentes.
Cativeiro é uma coisa, prisão é outra coisa. Prisão, a pessoa pode ser solta, mas o cativeiro, ele é preso, ele é acorrentado. Portanto, o que o Senhor está dizendo aqui pelo profeta Isaías é que Jesus tem poder para trazer liberdade aos que estão presos, escravos do diabo, porque ele usa como cavalo, ele usa a cabeça, ele usa o corpo, mas também o Senhor Jesus tem poder para trazer libertação, os que são oprimidos da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, porque só Jesus tem poder para fazer isso. E aí eu preciso levar em consideração, apenas como citação, eu só vou aqui apenas citar, porque isso é um campo muito maior para falarmos sobre a influência de Satanás no campo da natureza carnal e propriamente no corpo humano. Satanás busca promover todo tipo de apetite distorcido para saciar as concupiscências da carne. Ele dá sabor, distorções sexuais, encanta pelo engano, embeleza diante dos olhos, atrai pelas necessidades, ele leva à queda, à depravação, à concupiscência, à prostituição, porque ele quer que esse corpo humano vá para um estado de moralidade para que ele o acuse. Mas nesse aspecto, eu preciso levar em consideração o fato de que sobre o nosso corpo, daqueles que têm habitação permanente do Espírito Santo, não há a possibilidade de nenhum outro espírito entrar. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você é templo, morada sobre o teu corpo, da presença permanente do Espírito Santo, o diabo ele não pode entrar. Não existe possibilidade de possessão maligna para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele pode oprimir o nosso corpo, como ele oprime a mente. Ele pode trazer possíveis enfermidades para oprimir, para nos machucar, para nos levar ao sofrimento, mas ele não pode fazer da nossa casa uma moradia, porque essa casa já tem um dono. E eu poderia então aqui citar, depois eu posso mandar para os irmãos para uma questão de estudo, de reflexão. A gente pode citar uma série de coisas acerca da natureza da possessão e aprender um pouco mais sobre isso. Mas eu quero me deter nesse momento para falar de opressão na alma. Para falar de como Satanás ele oprime as pessoas. Como ele escraviza as pessoas com pensamentos. No que diz respeito à natureza carnal, Satanás ele age como destruidor do corpo e leva a vida ao sofrimento e à destruição. Por quê? Porque a intenção dele é macular o templo. A intenção dele é maltratar e levar à imundície o corpo, nosso corpo. E como a nós ele não pode possuir, aqueles a quem ele possui, ele assume o controle e destrói, leva ao caos. O endemoniado é alguém que perde o controle da vida, porque quem assume o comando, a direção, é o diabo. E essas pessoas são tão incorporadas que elas perdem o senso até mesmo de suas consciências, ao ponto de estar em um estado mais caótico em que um ser humano pode estar. Diremos então que essa recepção da possessão pode acontecer com a possessão invocada, quando as pessoas livremente invocam essa direção e esse relacionamento com o mundo das trevas, como também a possessão pode ser recebida, herdada, seja de forma consciente, muitas vezes de forma inconsciente, as pessoas são, de fato e verdade, uma moradia de Satanás. E existem pelo menos duas categorias de possessão.
primeira é a possessão que assume o controle sobre a mente da pessoa. A outra categoria é a categoria que ele assume não só mais a mente, mas também ele assume o controle de todo o corpo. Não sei se você já ouviu alguém falar, ou viu na TV, ou com alguém falando de alguma forma, ou você já experimentou ver alguém vivenciando esse tipo de possessão, quando alguém diz assim, mas isso que eu fiz, eu não tenho conhecimento, eu não lembro disso. Isso a gente está vendo nas redes sociais, a gente está vendo nos noticiários de TV, que fala sobre violência, de pessoas que matam pais, mães, irmãos, e depois não sabem o que fizeram. É um exemplo clássico da possessão de Satanás na mente e no corpo dessa pessoa, e de fato eles não sabem o que estão fazendo. Mas de alguma forma eles deram legalidade. Podemos dizer que existem várias causas de possessão maligna. As causas podem ir desde da própria liberalidade de envolvimento com o mundo ocultista, em que as pessoas buscam e não sabem que ali, de forma ativa ou passiva, estão liberalizando, estão autorizando, estão outorgando o direito de Satanás ter a autoridade de avançar na vida daquela pessoa, seja aquela pessoa envolvida completamente com o ocultismo, todo tipo de ocultismo, como também aquelas pessoas que indiretamente participam. É por isso que a gente precisa levar em consideração que, na visão de Deus, todos que promovem o aborto têm coparticipação da morte de um infanto. Quem deu dinheiro para fazer, quem fez, quem levou de transporte para dar a carona, todos estão envolvidos. Todos. Alguém pode dizer, mas eu não fiz nada, eu não matei aquela criança, eu só fiz levar minha vizinha para fazer o aborto. Se você levou, você participou. E você é coautor desse homicídio, e esse sangue está sobre a sua vida. E se você não desligar isso, se você não apagar isso, esse sangue vai estar sendo marcado na história da sua família de geração em geração, porque você abriu uma brecha para o diabo agir. O que foi que aconteceu com Davi? Vamos para os casos bíblicos. Davi criou toda aquela situação para pegar a mulher do seu general, promoveu uma cobiça no seu coração e foi e praticou. E o que acontece? O fruto dessa relação foi trazida à morte um filho que não tem nada a ver com o problema do pai, não tem nada a ver com o problema da mãe, mas ele é herança espiritual do pai. Um pecado, ele pode marcar uma geração. Da mesma forma que uma bênção é geracional, a maldição também vai de família em famílias. Quando você não avaliou, você não percebeu que muitas vezes coisas que acontecem na sua família é oriundo do seu pai, é oriundo do seu avô, é oriundo de toda a sua genealogia passada e que você não sabe nem por que está acontecendo. É o diabo com legalidade agindo. Ele também, uma das causas, é o próprio envolvimento legal. Tem pessoas que dizem assim, mas eu fui para um encontro de uma determinada religião e não participei de nada, não me envolvi em nada, mas você estava lá. E quantos nós, no nosso passado, comíamos sacrifícios? Quantos? Temos coparticipação. E muitas vezes a gente não sabe o que é que está acontecendo no nosso intestino. Eu já tive a experiência, irmãos, de ministrar libertação a uma adolescente, que ela botava para fora tanta bebida, que eu não sei, embora que saiba, onde estava alojado naquele corpo tanto álcool. Nós estamos nos referindo a questões espirituais. Que a igreja, ela precisa estar ciente de que existe, que é real. É aquilo que eu falei lá no início. Ou a gente desacredita que o diabo não existe, que não está aí, ou a gente também valoriza demais. A gente precisa ter um equilíbrio.
em saber que muitas coisas do que está acontecendo têm influência de Satanás. Pode ser causado por comportamentos desviantes e imorais, práticas. E essas práticas vão da prostituição, da pornografia, da promiscuidade, da libertinagem, do lesbianismo e tantas outras coisas que abrem um leque para o diabo entrar e destruir essa vida. E que precisa ser restaurado. E alguns podem até dizer assim, mas eu encontrei a Jesus, eu sou uma nova criatura, eu fui restaurado, o sangue de Jesus me lavou, mas você confessou esses pecados? Você abandonou essas práticas? Você colocou diante do Senhor a sua confissão, dizendo, Senhor, eu acredito hoje que o teu poder pode me restaurar, mas eu fiz isso, fiz aquilo, agi daquela forma, daquela outra forma, minhas práticas sexuais foram essas, foi prostituição, foi uma série de compulsão na área sexual e transtornos sexuais, e eu hoje acredito que pelo sangue de Jesus eu preciso me libertar. Ou as pessoas estão pensando, Jesus já restaurou, acabou. Eu ainda digo mais, irmãos. Eu ainda digo que muitas vezes as pessoas não têm consciência e conhecimento de que muitos pecados que foram praticados, o Senhor de fato já perdoou, mas há uma consequência. E que vivemos essa consequência, como Davi foi diante do Senhor e escreveu aquele salmo magnífico, o Salmo 51, dizendo, Senhor, cria em mim um coração novo, o Senhor perdoa os meus pecados, mas ele perdeu o filho dele. E o texto sagrado diz que ele fez jejum, enquanto aquela criança estava enferma, ele entrou em contrição com o Senhor, mas o Senhor não volta atrás nos seus princípios. Depois que ele soube que o menino morreu, vestiu a roupa e foi comer. Era um jejum tolo. Muitas vezes temos consequência de práticas que Jesus já nos perdoou, mas as consequências ficaram. Como, por exemplo, se você anda na ilegalidade de uma via, que é 80 km por hora, e você está em 81, você está ilegal. E se você está legal, a primeira coisa que você perde é a guarda do Senhor, é a proteção do Senhor. Você agora está nas mãos do diabo. E a partir do momento que você está nas mãos do diabo, você vai e atropela alguém, e essa pessoa vai ficar pro resto da vida com problemas e sequelas físicas. Você vai chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, me perdoe porque eu andei fora da legalidade da via, mas você não vai apagar o transtorno, as dores, as consequências que ficaram sobre aquele que você atropelou. São consequências. Envolvimento com o ocultismo, com práticas diretas ou indiretas, com libertinagem sexual, com alcoolismo, com drogas do modo geral, abre uma lacuna e trazem consequências físicas. E tantas outras causas. E podemos dizer, só para citar, que existem vários níveis de possessão. Existe a possessão oculta, alguém que você nem sabe, você nem percebe, mas é alguém que está ali encharcado pelo diabo, está sendo usado pelo diabo e você nem percebe. Existe a possessão também no nível sutil e sugestivo, quando a pessoa está ali, muitas vezes te dando alguma orientação, ou dando algum conselho, ou compartilhando alguma coisa com você, mas está sutilmente te dando conselhos que não são de Deus, e quando não são de Deus, eles são da carne ou do diabo. Que a gente não percebe, a gente consegue ver isso claramente em Pedro. Estava com Jesus, conhecendo Jesus, mas na hora que Jesus fala que precisava cumprir a sua missão, como nós já pregamos aqui, Pedro diz, não, Senhor, não pode acontecer isso com o Senhor. E o Senhor simplesmente olhou para Pedro e disse, sai dele, Satanás. Muitas vezes é um vizinho, é um amigo, é um familiar, é um irmão da igreja que te dá um conselho da parte do diabo. Porque não veio de Deus. Porque Deus constrói, une.
aqueles endemoniados semi-evidentes, que você ainda vê algumas características, você ainda vê características corpóreas. No corpo você percebe que aquela coisa não está normal. Você não é uma forma de um humano olhar para outro, e você percebe que ali há uma ação do diabo. Como existe também as evidentes, aquelas que visivelmente a gente percebe. E não são apenas aquelas que estão envolvidas em cultos ocultos. Mas tanta gente que a gente está lidando no dia a dia são extremamente, como diz no jargão popular, são cavalos do diabo. Ele usa, abusa, leva para a lama, para o desprezo. Essa pessoa não tem mais controle sobre o seu corpo. Porque a intenção dele, em suas diversas formas e intenções e gravidades, o objetivo dele é macular a imagem e a semelhança de Cristo nas pessoas. E são tantos sintomas, vão dos sintomas naturais, dos sintomas sobrenaturais, tem sintomas que a gente percebe nitidamente porque a pessoa muda completamente o seu jeito de ser, muda a sua forma de falar, as pessoas têm uma essência extraordinária de força e capacidade, como também nada disso pode acontecer, a pessoa pode ser calma, tranquila, fala serenamente, mas é alguém que está endemoniado. Você tem que ter discernimento do Senhor para isso. O diabo trabalha. E ele trabalha para destruir. Não há nada nele de construção ou reconstrução. Eu acho muito interessante em algumas propostas religiosas que diz que é um trabalho para o bem. É um trabalho para restaurar, é um trabalho para unir. E mantém as pessoas prisioneiras, presas. E aí há as definições, as formas de recepções, as categorias, as causas, os níveis de possessão, do qual nós já acabamos de falar, e os diversos sintomas. Existem sintomas de possessão de pessoas que têm dores no corpo, pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm problemas emocionais, comportamentais. São vários os sintomas. E quando vem para Jesus, Jesus liberta e sara por completo. Há na Bíblia homens que ficaram anos encurvados, outros que não falavam, outros que tinham completamente transtornos mentais, mas quando foi alcançado pela a mensagem do Evangelho, pelo poder de Jesus, as suas vidas foram restauradas. Mas como nós falamos, a nossa intenção é falar da opressão, porque isso tem a ver com nós enquanto igreja do Senhor. Tem a ver com o povo de Deus que continua sofrendo muito com essa forma e essa atuação de Satanás em apertar, em oprimir, em esmagar e sufocar a nossa mente, porque a intenção dele é assumir o controle da nossa vontade. O que é que a gente define, então, como opressão? A gente define a opressão como uma sobrecarga, com o intuito de apertar, comprimir, esmagar, sufocar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa vontade. Porque ele quer proporcionar pensamentos destrutivos, ele quer influenciar, objetivando que essa pessoa esteja com sua mente descontrolada, para que ele assuma o controle da sua vontade. É uma força forte externa, atuante na mente, mas sem domínio total de dentro. São setas, são alterações emocionais, pensamentos, determinados por pessoas que estão sendo distorcidas nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, na sua autoimagem e na sua forma de agir. São comportamentos que no decorrer da vida e no decorrer do dia a dia, a gente nem reconhece que estamos fazendo.
é uma ação externa, é uma dor que vem de fora, é uma opressão que vem de fora, porque de dentro ele não pode ter o controle da nossa alma. É um avassalador assédio contra as nossas vidas, que vem com indução, que vem com posturas existenciais, que vem com atitudes, com reações emocionais malignas. Que vem lentamente e sorrateiramente produzindo uma sedução para tentar influenciar a nossa mente. Foi isso mesmo, Eva, que Deus te disse? Foi dessa forma que Deus te disse? E quando se dá ouvido a essas vozes, elas vão assumindo o controle. Porque a primeira ação de Satanás para oprimir a mente de alguém é a sugestão. É aquela coisa que vem do nada. É um pensamento que vem assim e faça isso, né? Parecendo que alguém está soprando. Uma coisa externa. E que para essas coisas parece que o nosso ouvido está atento. E ele fala. E ele seduz. Você vai deixar de fazer isso, ninguém está vendo. Faça, vai ser coisa boa. Vai te dar prazer. Vai satisfazer o seu ego. Vai te trazer realização. São sugestões que ele vem trazendo, como, por exemplo, o vendaval que vem pelos princípios do foco de ciúme em uma relação conjugal. Eu odeio ciúme. Ciúme não é de Deus. E não caia na besteira da sedução do mundo em dizer que todo casamento tem que ter uma pitada de ciúme, porque isso é coisa de Satanás. Ciúme é desconfiança, onde deve ter integridade. Ciúme é falta de reconhecimento da perspectiva da vida do outro e da sua integridade. É duvidar da integridade do outro. E o diabo sugere. Você está no trabalho, tem aquele coleguinha que está assediando. Se fosse você, eu prestava atenção. E aí você ouve. Já não trabalha direito. Já não pensa direito, porque fica pensando, realmente aquele cara está lá em cima, ou aquela mulher. O ciúme traz dúvida ao amor. O ciúme traz dúvida à integridade um com o outro. O ciúme traz insegurança. Tem crente que bate no peito e fica dizendo, não, mas isso eu não vejo nada demais. Não, é demais sim. Porque é uma ação alimentada por uma estratégia satânica de destruir a relação do casal. O medo. Você começa sentindo um medo natural. Um medo natural da violência, mas aí você já começa a entrar em um sistema que ele já começa a sugerir para você, olha, não saia de casa. Você está vendo os índices de assalto que está aí? Você está vendo que é assalto com transporte, é assalto com carro, aí você começa a aceitar aquilo, você começa a ter medo de sair, você já não consegue mais sair, você já não tem vida social, porque ele está sugerindo para você, e aquele medo não é mais natural, não é um medo preventivo, agora já é um medo doentio, e você passa a ter um medo cada dia mais controlando a sua vida. Não é normal isso, irmãos. Não é normal. Espírito de inferioridade ou superioridade, o inverso um do outro. Alguém começa já a olhar para a sua autoimagem, é aquela palavrinha que alguém falou, aí você já pegou, você já tem aquela carga de inferioridade, você já tem uma história, uma bagagem familiar que marca essa sua inferioridade, aí você ouve essa voz, uma voz do diabo, em dizer que você não presta, que você não tem valor, e aquilo assume um poder, um controle sobre tudo que você faz, tudo que você é, e chega o ponto que você não se valoriza, você não se sente mais útil para nada, a sua palavra não tem valor nenhum, porque tudo que vem de você, quem é você? Você é um nada. Tem gente que está vivendo isso. Como também eu sou tudo. É outro extremo. Que o diabo também diz, você é o cara. Se você não tiver, nada acontece. Você precisa ser reconhecido. As pessoas precisam saber que você sabe. Que você é o melhor. Que você é o maior. É coisa do diabo. E vem assim, ó. Não fique pensando que vem assim logo, não. Vem, começa a dizer.
pastor, você se veste bem, aí você já recebe, sabe? Eu não gosto de receber honra de ninguém. E a Bíblia diz que digno de honra é aquele que dá honra. O Senhor dá honra. Mas sabe por que eu particularmente não gosto? Eu não estou aqui acrescentando nada da palavra, eu só estou dizendo que eu não gosto de receber honra, porque a honra é um passo para a glória. E eu não quero honra de ninguém. Eu quero chegar no dia em que estiver na glória, o Pai dizer, meu filho, eu estou super feliz com você. Aí eu vou receber o que é devido. Enquanto estiver aqui, é só serviço. Quantos de nós estamos agindo no meio da igreja porque queremos ter reconhecimento? Não, mas reconhecer, né, honrar a pessoa, não é nada demais. É para uma pessoa que já é vaidosa. Se você dá honra para uma pessoa que é vaidosa, você está dando o prato do feijão completo. E ela vai começar a achar, então, no dia que eu não tiver, vai sentir a minha falta. Irmãos, é uma sugestão extremamente maligna, porque o único que faz falta no meio da igreja é o cabeça, é o Senhor, é o dono da igreja. Se ele não estiver na igreja, é um corpo morto, é uma reunião social, mas se ele tiver, tudo acontece. Se eu morrer, essa igreja vai sobreviver. Se eu for embora, a igreja vai sobreviver, porque a igreja não é minha. Não sou reconhecido e não quero ser reconhecido por ninguém. E não aceito essa sugestão do diabo, porque ele sabe o nosso interior. E por mais que humildes sejamos, a gente sempre recebe isso no nosso coração. E aí começa assim, vai descer. E começa a achar que as coisas estão acontecendo porque nós estamos envolvidos. Começa a coisa a dizer, não, a igreja vai crescer porque eu dei as estratégias. Porque eu oro 1 hora. Essa oração bate assim, ó, volta. É tempo perdido de joelho. Só vai sentir dor no joelho. O diabo, ele quer alcançar. Irmãos, tinha tanta coisa para falar. Mas o tempo voa. Eu já estou falando há 55 minutos. Estou com um cronômetro aqui, ó. Mas por quê? Eu mexi agora, tá vendo? Falei com vocês, mexi. Parou. Mas 55 minutos eu falando. 57 minutos? 57 minutos e eu não falei quase nada. Rapidamente, como é que essa opressão chega? Vou sugerir que a opressão chega, primeiro, olhando as nossas vulnerabilidades. Não fique pensando que nas nossas virtudes o diabo vai sugerir, não. Ele vai sugerir naquilo que a gente tem de habilidades. Como, por exemplo, a autoestima. Não há nenhum problema de você ter uma autoestima reconhecida, de você saber quem você é. Quem mais diz quem somos é o próprio Deus. Mas quando nós temos dificuldade com a nossa autoestima, e diria que há uma parte da sociedade que tem problema em relação a isso, ou superioridade, ou inferioridade, ou quando nós criamos uma confusão nesses vetores, que quando a gente vem para as coisas do Senhor, em que o Senhor nos traz uma equidade nesse aspecto, e aí começa a dizer, olha, aqui todo mundo é servo, aqui todo mundo está no mesmo patamar, se a gente não tem isso muito bem resolvido, porque tem uma bagagem conosco, essa vulnerabilidade passa a ter um canal de opressão. E uma coisa eu quero dizer para você, como segundo ponto, como causa. Todos estão sujeitos a uma opressão. Todos. E ela pode vir a opressão moral, quando a gente tem práticas que não vigia e cai, de engano, de mentira, de prostituição, de roubo, de assassinato, tudo que a gente pensa. Ou a gente não pensa que quando a gente se pega, a gente está tendo um comportamento homicida. De ódio, de raiva, de inveja. Tem que estar vigilante. São essas vulnerabilidades. E todos nós estamos sujeitos a essas opressões no aspecto físico.
causando enfermidades, causando doenças. Já existe predisposições do nosso organismo para entrar nesse estado depressivo. Já tem pessoas que se olham já doente. Porque ela é doente na alma. Os seus pensamentos, os seus sentimentos é de um doente. Não tem vigor nessa vida. E essa doença na alma somatiza para o corpo. Existem opressões também materiais. Várias. Obsessões. Tem gente que vive o tempo todo para ter e ter e ter, porque quer ter mais. E nem usufrui. Nem valoriza as pequenas coisas que adquiriu. Nem conserva, nem tem contentamento com o que Deus dá, porque está sempre em uma condição de querer mais e mais e mais, e nós temos uma sociedade que coloca isso como status, como condição social. Então a gente entra nessa linha de querer ter mais e mais e mais, e a gente não consegue nem usufruir do que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós temos já um estado de opressão material tão grande que a gente nem se detém, nem se percebe de que vivemos serviçais dos bens. Tem pessoas que mudam o comportamento por adquirir bens. Tem pessoas que mudam a postura de ser porque galgou um cargo, uma função. E aí você consegue ver nitidamente o que foi que aconteceu com essa pessoa. Ela está oprimida porque acha que o cargo é alguma coisa. E existem as opressões espirituais. O reverendo Caio Fábio, ainda na sua essência, ele fala sobre, no livro Principados e Potestades, ele traz quase 20 causas de opressão. Ele vai falar sobre uma das causas, sexualidade distorcida, exacerbada. Tem pessoas que você consegue ver nitidamente e perceber que o comportamento daquela pessoa só é de sexo, só é pensar em sexo, é só pensar em multiforma de ter realização sexual. Como também você deve conhecer alguém que é, sei lá, um profissional, é alguém de uma área que só fala daquilo. Você fala com a pessoa, encontra com a pessoa, é só aquele assunto, é só sobre aquela situação. Eu conheço, veio na minha mente aqui uns dois, que não tem outro papo. É só falar de polícia, sabe? Não, porque eu dei um tiro. Meu Deus. Não sei se você conhece gente assim. Tem gente que só é bola. Você encontra, é só bola porque Vitória, Bahia, meu Deus, não tem outra coisa na vida, não? Ou é Bolsonaro, ou é lulista. Só fala de Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro, vai orar por ele. E a gente está com distorções sexuais, com mania de perseguição, fobias irracionais, coisas que a gente não sabe, não entende, não percebe. Por que esse medo todo? Por que esse pico de ansiedade? Caio Fábio diz que é também uma das causas. Fora ressentimento, fora coisas que está guardado, que nós já pregamos aqui sobre pecados ocultos, muita coisa que está lá ressentida, que não foi superada, que está encastelado dentro do coração, que já está remoendo na mente, e você só fica naquilo, é uma causa também de opressão, e o diabo pega a carona e começa a massificar a sua cabeça, começa a afetar seus pensamentos de maneira que você perde o controle. Quantas pessoas que não conseguiram perdoar, cheias de ódio no coração, quantas pessoas invejosas. Irmãos, eu odeio pessoas invejosas. Patrícia fez uma definição de pessoas invejosas que eu anotei, não sei se eu vou falar corretamente. Primeira coisa que o invejoso tem é querer ter o que você tem. Uma definição. Segunda definição, me corrija, viu, Patrícia? A segunda definição é: o invejoso quer ter além do que você tem. Ele não quer só ter o que você tem, não, ele quer mais. E a terceira é que além de ele querer ser igual a você, querer ser além de você, ele quer que você reconheça que ele é melhor do que você. Que você é melhor do que ele, digo melhor. Ou seja, é estar no lugar do outro. É querer ter o outro, o que o outro tem.
Odeio. Seca o coração, seca a alma e a pessoa não consegue enxergar. Porque a inveja é uma doença que cega a pessoa e ela não consegue se enxergar. Hã? Começa muitas vezes com essa sugestão, uma admiração. Porque eu queria me vestir, eu queria ter o cabelo igual ao nosso irmão Rubinho. Aí eu já começo a olhar aquele cabelo grisalho, ou então o irmão Conso, aquele cabelo grisalho bonito. Meu Deus, e o cabelo liso, eu queria ter esse cabelo. Não tem problema nenhum. Embora que eu tenha esse que Deus me deu. E eu prefiro ter ele do que ser careca. Eu até brinco lá em casa dizendo isso. Porque minha mão é feia, mas eu prefiro ela ter. Eu prefiro mão feia do que não ter mão. Não é não? É feio seu pé, arranque. Você vai sentir falta dele. Então eu prefiro meu pé feio mesmo. Ele é que me leva, ele é que me traz, ele é que me dá equilíbrio para o meu corpo. Aí começa essa sugestão que um cabelo de Conso é bonito, é liso. Aí eu digo, mas Conso também tem aquele carro que eu queria ter. O Fit é um carro bonito, é um carro forte. Meu Deus, por que o Senhor não deu para mim? Já não é mais admirando, é já querendo o que ele tem. Aí já começa a dizer, não, Senhor, mas aquele Fit de Conso foi com muito suor, mas já está velhinho, eu quero o Fit do ano. Ou seja, já não é mais o que ele tem. Não invejo mais o que ele tem, mas eu quero ter um melhor para dizer a ele que eu tenho melhor do que ele. Diga para o seu irmão do teu lado, se você é invejoso, eu te repreendo em nome de Jesus. Pondere. Todas as vezes que você quiser falar de alguém sobre alguém, pondere. Para que o diabo não pegue carona. Você sabia que tem irmãos que percebem até a cor do sapato do pastor? É. Irmãos, eu não lembro nada disso aqui. Se me perguntar quem é que estava vestido assim, faz diferença. E não é dizer que esse negócio de mulher não, que mulher tem percepção, que mulher tem essa visão mais aguçada. Tem homens que é assim. Verdade, irmã Cida. Tem homens que vê os detalhes. Observa você todo. E olha. E chega até a perguntar, onde é que o pastor compra essas camisas coloridas? Eu quero dar uma sugestão a esses irmãos de forma muito brincalhona. Quer, né? Mas eu quero dar uma sugestão muito boa em relação a isso. Diga-se passagem. Quando você pensar assim, porque o pastor quer ter essa camisa, né? Essas camisas coloridas, acaba aqui, a gente não tem repertório para tanta camisa colorida. Eu queria ter também essas camisas coloridas, você compra duas. Uma para você e outra para você me presentear. Amém? E eu gosto folgado assim, viu, irmãos? Não gosto desse negócio meio apertadinho assim, não, que eu sou magro, mas sou calorento. Uma outra causa, e eu quero finalizar. Doenças infundadas sem causas somáticas. Você acordou com a dor na barriga. Mas ontem a alimentação foi saudável, passou um dia saudável, de uma hora para outra essa dor. Não vá logo para a emergência, não. Primeiro, entre no seu quarto a sós com Deus, diga, Senhor, eu não estou reconhecendo essa dor. Que eu lembro, eu não comi nada, não fiz nada que me causasse isso. Se é uma predisposição de doença aí dentro que eu não conheça, eu vou repreender e vou anular agora. Se for alguma coisa que falaram, foi alguma coisa que pensaram, foi alguma coisa que gesticularam, sei lá o que foi, alguma coisa que eu comi, que eu não lembrei, que eu não pensei, não vi, não me atentei, porque até o que a gente come do que nos dão, nós precisamos orar. Não deixe de comer não, mas diga, Senhor, está abençoado. Abençoou, meu irmão. Pode ser feitiçaria, pode ser entregue para Iemanjá, para quem for, eu como e dou graças a Deus. Mas sentiu aquela dor, repreenda. Se é dor de opressão, vai sair em nome de Jesus. Quantas pessoas a gente sabe que não tem uma causa?
E até além, já fez todos os exames e não consegue identificar qual é aquela dor, porque está sentindo aquela dor, aquele negócio não passa, toma medicamento não passa, você está perdendo tempo. Ore. E se for necessário, ore em unidade com o irmão. Para que você ligue. Ligue saúde e desligue doença. E eu estou falando que a Bíblia diz que será ligado na terra, será ligado no céu. Ou isso é piada? Isso é Bíblia. Isso é princípio do Senhor. Tem causas também de desânimo. Aquela postura, a gente não entende, não sabe de onde veio. Aquela coisa, e não é um desânimo pontual, é um desânimo generalizado. Não tem um ânimo para nada. Não é normal isso. Principalmente para aqueles que são ativos, não é? Os consanguíneos. Não tem uma causa disso. Eu tenho que repreender isso. Mas eu tinha muitas coisas para falar, irmãos. Mas eu quero finalizar dizendo que existem ferramentas para a gente restaurar a nossa alma. E o apóstolo Paulo vai dizer para a gente 3 defesas para a nossa alma. A primeira é a pureza da vida em Cristo. É aquilo que ele mais adiante vai falar para os filipenses, dizendo, olha, tudo que é bom, que é agradável, pensa. Isso põe na tua cabeça, gere esses sentimentos. Deixe que essas coisas gostosas da vida, que tem a ver com o que Deus vai nos proporcionar, isso seja o que você pensa. Porque fica pensando só em doença? Porque só fica pensando nessas coisas ruins? Já estamos encharcados de pandemia, agora guerra, e fica só esses noticiários só botando na nossa cabeça, e a gente de maneira que a gente já sai já com aquilo na cabeça. Bota as coisas boas, bota as boas experiências, boas amizades, um bom papo. Alimenta a sua mente. E eu não estou falando de positivismo, nem sendo coach, não, eu estou falando de Bíblia. Quer uma ferramenta poderosa para você encher a sua cabeça de otimismo, de valorização? Lê os Salmos. Quando você começa a ler os Salmos, você começa a perceber o quanto Deus cuida de você, do quanto você não precisa se preocupar com amanhã, o que vai comer, o que não vai comer, se vai ter crise, que vai faltar alimento, o que vai acontecer com essa crise que está tendo aí política. Então você começa a pensar e começa a desacelerar com essas sugestões que o diabo nos traz, que ele não quer nada de bom para a gente. Você imagine uma pessoa que está com fome, ele sugerir um pão. Imagine. Foi assim que ele fez com Jesus. Tentar botar na cabeça de Jesus a necessidade. Necessidade. Você está com fome. Dá ordem. Muda essa pedra, torna em pão. Não é fácil. Mas Jesus repreende pela palavra. 3 ferramentas poderosas que têm sido mal utilizada ou não utilizada pela igreja. A primeira ferramenta, palavra de Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32 e 36, que nós deveríamos ter isso de cor. O 32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. O 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a palavra está sendo cultivada sobre a tua mente, não há opressão das trevas. Bota a tua cabeça. Já começa a pensar, pega a Bíblia para ler. No instante acaba com esse pensamento de doença, disso, aquilo, de preocupação. Começa a... Se tem alguém que está preocupado com o seu bem-estar, essa pessoa é Jesus. Que cuida do passarinho, que cuida dos lírios, não vai cuidar de você? Ou ele acha que você, ou você acha que ele não vai te dar o pão, precisando do pão? É isso que ele diz. Ele não é pai ruim. Ele é pai justo. Segunda ferramenta, oração. Essa dupla é infalível. Para proteger a mente, eu queria ainda falar sobre fortaleza, mas não vai dar tempo. Quantas fortalezas tem na nossa mente? O que é uma fortaleza?
é um lugar de proteção, é um lugar ali de segregação, de separação. Muitas vezes a nossa mente está cheia de fortalezas que o diabo impôs, de forma de pensar, de agir, de sentir. Irmãos, tem gente que tem dificuldade em abraçar o outro. São dores e feridas da alma, que não foram curadas porque ela foi rejeitada. E eu não quero entrar nesses méritos, de tantas coisas que têm assolado o povo de Deus, porque a gente não se apropria da palavra e da oração. Terceira ferramenta, o jejum. Observe que são 3 ferramentas poderosas para hoje que a igreja não quer mais usar. A igreja hoje quer ir para a terapia, a igreja hoje quer fazer tratamento neurolinguístico, a igreja hoje quer ser coach, a igreja quer hoje pedras, rituais e manobras de autoestima. Vai para a palavra. A palavra é ferramenta, é vida. A palavra é Deus falando. A palavra é curativa. A palavra põe a gente no lugar que a gente é. A palavra resgata a nossa identidade. A palavra diz os valores que nós temos diante de Deus. A palavra nos diz como devemos viver. A palavra diz como devemos pensar, falar, sentir. Busca a palavra de Deus. E a oração é melhor terapia do que a oração. De que você chegar diante do trono do Senhor e começar a dizer: Senhor, é assim que eu estou me sentindo. São essas minhas dores. Essas são minhas feridas. Essa é a forma em que me vejo. Essas são as acusações que eu tenho contra mim mesmo. Senhor, é isso que eu tenho contra o outro. Irmãos, oração é um papo com o Pai. E existem tantas outras ferramentas maravilhosas, pelos quais nós podemos vencer a opressão. Rejeite essas sugestões, esses pensamentos de fora. Não aceite. Não aceite o que o Senhor não diz que você é. Devemos viver na simplicidade, na pureza da vida em Cristo. Como Cristo viveu, eu preciso viver. Outra defesa, viva na simplicidade da vida. Jesus era alguém simples. Quanto mais a gente é absorvido pelas coisas desse mundo, mais coisas queremos ter desse mundo, mais complicamos a jornada. Porque o Senhor fala que quando nós formos para a jornada da evangelização, não devemos levar nada de reserva. Porque essas coisas só embaraçam. Chega um ponto que nós adquirimos tantas coisas que a gente não sabe nem o que fazer com as coisas que a gente tem. Viva de forma mais simples. E viva com contentamento. A simplicidade chama a atenção para um modelo de vida, estilo de vida de contentamento. E contentamento não é paralisia. Contentamento não é preguiça. Você consegue alcançar seus sonhos e tendo contentamento. Cada grau e cada passo que você alcança daquilo que Deus quer trazer de ascensão para a tua vida, você estaciona no degrau do contentamento. E se Ele quer te levar a um grau mais elevado, nesse lugar elevado que você chegar, você também estaciona e se contenta. E contentamento é agradar ao Senhor com tudo que Ele dá. Quantos de nós vivemos oprimidos porque queremos ter coisas que nós não temos condições de manter? Quantos de nós queremos adquirir coisas simples pelo fato de ter, que nem sabemos como usá-las? Quantos de nós temos tantos sapatos quando a gente só tem 2 pés? Essas coisas encharcam, essas coisas pesam a caminhada. De maneira que a gente começa a avaliar isso que temos e o que somos e já não vivemos mais com a simplicidade do Senhor. É isso que Paulo está falando.
Eu quero apresentar vocês como uma virgem, alguém que não vai ser seduzido pelo diabo e que tem disciplinas espirituais. Não é uma opção. Congregar não é uma opção. Ler a Bíblia todos os dias não é uma opção. Ter um relacionamento íntimo com o Senhor não é uma opção. É necessidade. Como temos de comer e de beber, e de fazer as nossas necessidades fisiológicas, viver a vida com Deus é uma necessidade. Se a posse das armas, da armadura que o Senhor nos dá, são 7 armas poderosas, são 7 peças dessa armadura que nos protegem em todas as áreas, seja na nossa cabeça, com a certeza da nossa salvação, seja as adversidades que vêm conosco, com o nosso escudo da fé, e tantas outras armas que o Senhor tem nos dado. Fique vigilante, não ceda às sugestões que o diabo põe, questione se vem de Deus, vá discernir se realmente Deus falando, ou a sua natureza, ou sugestão do mal. E a cada tempo que você tiver vitória no Senhor Jesus, não se engrandeça por isso. Mantenha-se vigilante, para que o diabo não venha oprimir e assumir o controle da sua mente. Eu queria fazer desse momento um momento de exposição, onde as pessoas pudessem falar, perguntar, e a gente pudesse ir ali orientando, e explicando, e falando o que precisa ser feito, mas a gente está restrito a um tempo. Estamos restritos a um tempo. Minha oração então é que essa palavra chegue em sua mente e que o diabo não encontre nada, nenhuma brecha, nenhuma fortaleza na sua mente para te oprimir e embaraçar a sua relação com Deus. Porque se você não aceita quem você é, você nunca vai aceitar que Deus te aceitou. Quantos de nós nos chegamos diante do Senhor arrasados, deformados, querendo assumir um lugar do qual o Senhor não nos deu? O Senhor não nos chamou para a vergonha. O Senhor nos chamou para a semelhança dele. Senhor, enquanto exposição, enquanto ministração da tua palavra, estamos extremamente restritos ao tempo, aos limites do horário. Então precisamos mesmo contar com a ação do teu Espírito para fazer essas palavras ressoarem durante todo esse tempo, e que os irmãos possam revisitar, quem sabe, o áudio dessa mensagem, esses textos que foram sugeridos, e reavaliar como está a saúde da sua alma. Porque o Senhor se preocupa com todo o nosso ser. O Senhor em nosso espírito já nos fez nova criatura. E o Senhor quer agora renovar nossa mente. Como o Senhor tem nos habilitado para mortificar o nosso corpo. Não queremos que nada em nós seja obstáculo, seja embaraço para termos mais intimidade com o Senhor. Nos visita, Senhor. Fecha essas brechas da nossa alma. Nos ajuda a nos apossar daquilo que a tua palavra diz que somos, daquilo que a tua palavra nos diz para sermos alimentados. Nos leva, Senhor, a experimentar o poder da oração, o poder libertador que tem em um diálogo franco e aberto com o Senhor, da apropriação do perdão, Senhor Deus, de acolhermos o teu toque sarador. Te pedimos, ó Pai, pela saúde da nossa alma. E te pedimos que o teu Espírito continue fazendo, operando, manifestando além das nossas palavras.
gere vida em nós. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus.